E aqui estamos, palpites de sexta-feira, dia 14/2. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato alemão. Augsburg contra RB Leipzig. O Augsburg é o 12º e o RB o 4º. Nos últimos 5 jogos, o Augsburg venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 dos últimos 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o RB venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9 dos últimos 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória do RB e um empate, 2-2 e 4-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Bundesliga 2, Magdeburg contra Kuon. O Magdeburg é o 4º e o Kuon o 1º. Nos últimos 5 jogos, o Magdeburg venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Ambas marcam sim nos últimos 8 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Kuon venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols em 9 dos últimos 10 jogos. Essas equipes se enfrentaram no ano passado com uma vitória de 2-1 do Magdeburg. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Paderborn e Münster. O Paderborn é o 6º e o Münster o 15º. Nos últimos 5 jogos, o Paderborn venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Münster venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 4. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória do Paderborn e um empate, 6-1 e 3-3. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato argentino, Banfield contra Boca Juniors. O Banfield é o 10º e o Boca o 8º. Nos últimos 5 jogos, o Banfield venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Boca venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 4. A última partida entre essas duas equipes foi 3-0 para o Boca. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato belga, Liège contra Genk. O Liège é o 7º e o Genk o 1º. Nos últimos 5 jogos, o Liège venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 dos últimos 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Genk venceu 4, empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 7. Essas duas equipes se enfrentaram 3 vezes ano passado, sendo uma vitória do Genk e 2 empates, 1-0, 0-0 e 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato espanhol, Girona e Getafe. O Girona é o 8º e o Getafe o 14º. Nos últimos 5 jogos, o Girona venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Getafe venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória de 1-0 para cada lado. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato inglês, Brighton contra Chelsea. O Brighton é o 10º e o Chelsea o 4º.
Nos últimos 5 jogos, o Brighton venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Chelsea venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 9. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 2-1 para o Brighton. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato inglês, segunda divisão, Queen's Park contra Derby. O Queen's Park é o 13º e o Derby o 21º. Nos últimos 5 jogos, o Queen's Park venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Derby empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 8. Essas equipes se enfrentaram no ano passado com uma vitória de 2-0 do Derby. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato italiano, Bologna e Torino. O Bologna é o 8º e o Torino o 11º. Nos últimos 5 jogos, o Bologna venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Torino venceu 1 e empatou 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e empatou 4. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 6. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória do Bologna e um empate. 0-0 e 2-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato holandês, Eagles contra Sparta. O Eagles é o 7º e o Sparta o 16º. Nos últimos 5 jogos, o Eagles venceu 3, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Sparta venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Essas duas equipes se enfrentaram 3 vezes ano passado, sendo 2 vitórias do Eagles e um empate. 2-0, 2-1 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Holandês, segunda divisão, Den Haag contra Jong Ajax. O Den Haag é o 5º e o Ajax o 15º. Nos últimos 5 jogos, o Den venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Jong Ajax venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 6. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória do Den e um empate. 2-1 e 0-0. Palpite, casa vence, empate anula. Dordrecht contra Roda. O Dordrecht é o 4º e o Roda o 8º. Nos últimos 5 jogos, o Dordrecht venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1 e empatou 4. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9. Nos últimos 5 jogos, o Roda venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 3. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória para cada lado. 4-1 e 1-0. Palpite, casa gol. Maastricht contra Eindhoven. O Maastricht é o 13º e o Eindhoven o 12º. Nos últimos 5 jogos, o Maastricht venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 dos últimos 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Eindhoven venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 dos últimos 10 jogos. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória do Maastricht e um empate, 3-0 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde os vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas.
No comentário fixado tem um vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E não se esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais para ajudar o canal a crescer. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.